sabem sobre tireoide? Que produz quantos hormônios? 2. Hã? P1, P2, P3, T3 e P4. Aonde agem esses hormônios? Só na hipófise? No corpo inteiro. PTH é produzido na paratireoide. Eles estão juntinhos. Estão coladinhos ali, mas eles são glândulas totalmente diferentes que funcionam totalmente independentes. Com mecanismos de ação diferentes. Por exemplo, o mesmo hormônio que faz feedback com a tireoide não faz com a paratireoide. Eles só estão anatomicamente juntos, assim. Mas elas têm funções totalmente diferentes, isso, as quatro, né? O que mais, gente, de tireoide? Tireoide é uma glândula tão importante. O que vocês já conhecem da glândula tireoide? Uma palavrinha que todo mundo fala, até os leigos falam, meu metabolismo deve ser a tireoide. Então a tireoide regula o nosso metabolismo basal, né? O que mais? Peso, coração, intestino, sistema nervoso central. Então a gente tem receptor para tireoide no corpo inteiro, tá? Existe a tireopausa, que nem existe a menopausa e a andropausa, não existe? É comum um idoso chegar e falar assim, eu não tomo, eu estou na tireopausa, eu não produzo mais hormônio da tireoide. Isso acontece? Alguém deixa de produzir hormônio da tireoide de forma fisiológica? Nunca na vida. Nunca na vida. Hipotireoidismo é uma doença em qualquer faixa etária. Diferente da menopausa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque todo mundo quer tratar tudo que é fisiológico e aquilo que não é fisiológico não querem tratar. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo muito forte para vocês. Anemia em idoso. É normal? Chegou um idoso para você, tá com anemia, é idoso. É normal? Você vai deixar de investigar, você vai se preocupar um pouquinho menos porque ele é idoso, é comum. É doença de qualquer jeito, tem que investigar. Minha avó tinha 96 anos, HB de 13,7. Entendeu? Então assim, a gente tem que começar a entender realmente o que é doença, o que acontece com a velhice. Agora, é comum que com o envelhecimento a tireoide reduza e os valores de referência para diagnosticar hipotireoidismo no idoso são diferentes para diagnosticar hipotireoidismo em criança, na vida adulta, na adolescência, na gestação, tá? Mas a tireoide é uma glândula vital. A gente precisa desde o momento do hormônio tireoide que está na barriga da mãe. Mas o neném não tem hormônio do óvulo que está na barriga da mãe. No primeiro trimestre, quem fornece o hormônio do bebê é a mamãe, né? Até para o desenvolvimento do sistema nervoso central da criança é fundamental a presença de hormônios da tireoide. E aí depois do primeiro trimestre, a gente sabe que a glândula já se desenvolveu no bebê. E aí já começa a produzir o próprio hormônio dele. Mas antes disso, mamãe que passa, mamãe tem que estar bem nutrida, mamãe tem que ter ferro, iodo, selênio, tudo para poder formar os hormônios e passar para o bebê. Mas tem mais coisa. Quem tem hipotireoidismo? Vamos colocar os mitos, né? Que todo mundo fala. Eu estou engordando, deve ser a tireoide. Verdade ou mentira? Tenho hipotireoidismo e estou engordando. Engordando. Tenho hipotireoidismo e estou engordando. É culpa da tireoide? Sim ou não? Levanta a mão quem acha que é sim. É culpa da tireoide eu engordar. Entende-se por engordar, ganhar pelo menos 5 quilos. Porque 2 quilos todo mundo ganha no final de semana e não é gordura. É retenção. Gordura, vamos entender por gordura. 5 quilos aí, doutora, mas dá para ganhar 2 quilos de gordura? Dá. Mas eu quero dizer assim, pequenas variações do peso são diferentes de grandes variações do peso.
Uma pessoa que está ganhando muito, está tendo grande variação do peso, fala assim, é culpa da tireoide. Verdade ou mentira? Levanta a mão quem acha que é verdade. Não é que pode ser. Pode, tudo pode na vida. Diga que é ou diga que não é. 5 quilos a mais, 6 quilos de gordura é culpa da tireoide, sim ou não? 3 meses, 6 meses. Ela colocou lá, tirou 5 quilos nos últimos meses e é culpa da tireoide. Não é culpa da tireoide. Tá? Grandes ganhos de gordura nesses intervalos de tempo não é culpa da tireoide, do hipotireoidismo. Tá? O que acontece com o hipotireoidismo são pequenas variações do peso, 2, 3 quilos, e isso líquido. Agora, um hipotireoidismo de longa data, que vai levando a uma queda do metabolismo por muito tempo, 1 ano, a pessoa vai ter mais dificuldade de emagrecer. Ela vai ganhando um pouquinho. Mas, gente, grandes variações no peso, de gordura, 5, 1, uma pessoa ficar obesa, não é culpa da tireoide. Vocês aprenderam isso, que é o que todo mundo fala. Todo mundo quer tirar alguma responsabilidade. Na verdade, a doença crônica não dá para você, de uma hora para outra, achei a cura da obesidade, é a tireoide. Não. Tá? Aí você falou a palavra pode ser, pode contribuir, única, exclusivamente não, porque quando o paciente chega para você e fala que é culpa da tireoide, ele espera que você vai dar o hormônio e vai secar. Então não é culpa da tireoide, porque se fosse culpa da tireoide era só dar o hormônio da tireoide, toda a mágica aconteceu. Não, a obesidade é uma doença crônica e complexa. A tireoide pode atrapalhar um processo de emagrecimento ali, reduzindo o gasto energético, o metabolismo? Pode, mas não é o grande causador desse ganho de peso que o paciente apresentou, isso aí, tá? 2 a 3 quilos, gente, no máximo, de retenção. Aí sim, porque a retenção ele começou o tratamento. A outra consulta ele está sequinho, perdeu os 2 quilinhos ali, porque não era por pura obesidade, mas aumenta a chance de ter aumento de gordura pela quebra do metabolismo? Sim. Imagina que você gastava 1.500 e agora você só gasta de energia 1.300. Mas você continua comendo 1.500 e não gasta. Claro, você vai aumentando 200. Mas aumenta 5 quilos assim tão rápido? Não. Né? E você vai sentindo, e você trabalha aqui, trabalha ali, aumenta aqui, começa a sentir um cansaço e tal. Aí você já procura auxílio médico. Tá? Mas essa grande questão da gente começar a arrumar fórmulas rápidas para problemas complexos, a gente não pode aprender dessa forma. E é isso que vem, gente. Você está acima do peso, pode ser a sua tireoide. Um endocrinologista não vai ter que fazer 92. Você não vai ver um endocrinologista prestar isso. Chegar e banalizar a obesidade como se fosse um problema único. Mas um monte de gente vai fazer isso, que é isso que vende. A palavra é essa, tá, gente? E como vocês estão formando, aprendendo, muitas vezes, a gente está até na rede social, uma forma de aprender quando você pega um conteúdo legal. Eu perco, às vezes, algum tempo na rede social vendo posts de médicos nutrólogos, lives, e aí a hora que eu estou na rede social eu vejo, aproveito para ver isso, vou salvando alguma coisa que eu quero ler depois, uma publicação, mas tem que aprender a selecionar esse tipo de conteúdo, tá? Vou colocar um caso clínico para vocês. A gente vai falar basicamente de fisiologia e patologia. Fisiologia, síntese, secreção dos hormônios, efeitos fisiológicos, como é que é toda a regulação na produção dos hormônios tireoidianos e as doenças da tireoide. Agora vamos para esse caso clínico muito bacana. Paciente de sexo feminino, a maioria das doenças da tireoide acometem mulheres, podem acometer homens, mas principalmente mulheres. 23 anos, procura atendimento em quadro de nervosismo, palpitações, perda de peso, aí um hiper, aí esse emagrece, diferente do hipo, porque aqui, a depender da quantidade de hormônio, a taxa metabólica basal pode subir para 2, 3 mil calorias por dia. Vocês pensam que vocês comem muito? Não. Ninguém consegue comer tão fácil
3.000, 4.000 calorias para demandar o tanto que esse hormônio aumentado exige do corpo, tá? Então, o hiper realmente isso emagrece. Emagrecimento de doença, perde massa muscular, fica apático, mantendo fome. O paciente está lá com muita fome, tá? Então, essa paciente perdeu peso de 6 quilos, aproximadamente 3 meses, mas não foi estimulado por dieta ou por exercício, tinha insônia, palpitações, nervosismo, e há 20 dias notou também um aumento do volume na região cervical. Ao exame, a febril, hidratada, corada, velocidade geral, notava-se ao exame físico a episofitalgia bilateral, que é aquela proptose do globo ocular, né, que fica por fora, tremor de extremidades, já para o paciente ficar com as mãozinhas assim, ela tremia, frequência cardíaca de 106 batimentos por minuto em repouso e pressão arterial de 150 por 90. Ausculta respiratória normal, nenhum outro achado importante em respiração, abdômen e membros inferiores. Qual o diagnóstico? Hipotireoidismo. Que na verdade ela tem uma síndrome de excesso de hormônios tiroidianos. Então a gente gosta de ensinar para vocês o diagnóstico sindrômico. A síndrome, composta por sinais e sintomas de excesso de hormônio tiroidiano, chama tireotoxicose. Quando o paciente está com manifestações clínicas resultantes da presença de excesso de hormônio tiroidiano na circulação, tireotoxicose. Quando esse excesso de hormônios tiroidianos acontece por aumento da produção, eu consigo documentar que chegou hormônio em excesso porque a tireoide está produzindo, eu chamo de hipertiroidismo. Tá? Então a primeira coisa que vocês precisam aprender é a diferença entre tireotoxicose e hipertiroidismo. Quer ver? Uma causa de hipertiroidismo. Uma causa comum que vocês já devem ouvir falar, uma doença que chama doença de... Vou já olhar aqui nos slides. Qual é o nome de uma causa de hipertiroidismo? Uma doença que acomete a tireoide, que faz ela produzir muito hormônio de forma autônoma. Doença de Graves. Outra causa de hipertiroidismo é um nódulo autônomo na tireoide, que chama doença de Plummer. Hashimoto é hipo. Doença de Plummer. O paciente tem um nódulo autônomo, é benigno e produz de forma automatizada, autônoma, hormônio da tireoide, sem divulgação. Ele não precisou receber o sinal do TSH para trabalhar. Tem uma mutação no receptor de TSH com ganho de função e fica autoativando o tempo inteiro aquela região e vai produzindo hormônio de forma autônoma. Doença de Plummer. Aí, eu digo para vocês, essa paciente pode ter hipertiroidismo por doença de Graves, por doença de Plummer. Tem alguma outra forma com que ela possa estar com essas manifestações clínicas? Existe alguma outra causa de você ter sintoma de hipertiroidismo sem a tireoide estar, de fato, produzindo hormônio? Não entendi? Tratamento de câncer? Medicação. Não. Tratamento de câncer, se você está falando uma radioterapia, uma quimio, na grande maioria das vezes vai induzir a hipo. Tem algumas medicações tipo a mildarona que podem induzir um quadro de tireoidite, ou seja, outra causa de tireotoxicose, que não é aumento da produção, mas é aumento das manifestações clínicas por hormônio na circulação, são as tireoidites. Tireoidite é uma inflamação da tireoide. Toda inflamação pode lesar a célula e gerar uma morte celular. A morte celular libera aquilo que está dentro da célula, pré-formado. Os hormônios tireoidianos eles são produzidos a todo momento e fica sempre contendo dentro da célula folicular hormônios pré-formados que vão sendo liberados na circulação
por diferença de concentração. Então, se você tem uma célula que está cheia de hormônio, ela é pisada, quebrada, morreu. Abriu a célula, morreu. A lesão celular liberou tudo que tinha dentro, vai cair hormônio da tireoide na circulação de forma abrupta. Só que esses hormônios eles estão sendo estímulos para a produção, eles só foram liberados naquele momento. Eles duram quanto tempo? Uma vida inteira? Meses? Não, eles têm uma meia-vida em torno de 7 dias. Então a tireoidite causa sintomas de tireotoxicose, porém autolimitado, porque não é aumento da produção, não há um estímulo para a produção. Foi um estímulo o quê? Foi uma lesão celular, liberou aquilo que estava lá dentro da célula, já tinha sido formado, não houve um estímulo para a produção de novos hormônios. Chegou na circulação, muito hormônio de uma hora para outra, deu sintoma, daqui a pouco a meia-vida desses hormônios reduziram, eles são metabolizados, existem enzimas que vão lisar e vão quebrar os hormônios para reduzir a ação, e aí os sintomas vão desaparecer, mas eles tiveram um quadro de tireotoxicose, tá? E a gente vai saber isso na história clínica e pelos exames laboratoriais que a gente solicita. Existe mais alguma possibilidade do paciente ter sintomas de tireotoxicose sem ser aumento da produção da tireoide, sem ser tireoidite? Ingestão de medicamentos, tal as fórmulas prescritas sem indicação médica. Um monte de gente está usando medicamento para emagrecer contendo hormônio T3. E aí, se você está usando sem precisar, você vai ter excesso de hormônio, você vai ter uma manifestação clínica, né? Então, fórmulas emagrecedoras, que está totalmente errado, isso não existe, tá? Hoje é até banido o médico que prescreve para você fórmulas para emagrecer. Tem uma resolução da Anvisa que proíbe essa manipulação de vários medicamentos juntos para emagrecer, tá? Então, é proscrito, mas ainda assim continua, e aí você não é comum receber um paciente com sintoma de hipertireoidismo emagrecendo porque está usando T3 sem indicação, tá? E uma outra condição é você ter um tumor chamado teratoma, que é um tumor mesenquimal, se não me engano. É um tumor que as células elas produzem substâncias e compostos de todos os segmentos do corpo. É um tumor benigno. E aí, geralmente, na mulher, ovário, e aí ele pode produzir tecido tiroidiano, dente, cabelo, tá? Um tumor benigno, mas bem estranho, porque ele tem todo tipo de célula lá dentro, tá? É benigno, e aí pode ser que esse tumor tenha células de origem tiroidiana e produz hormônio tiroidiano lá no ovário. Chama de estruma ovário, tá? Um teratoma, é um tumor benigno, mas que ele possui tecido de outros órgãos, outras glândulas, inclusive pode ser a tireoide, a gente chama de estruma ovário. É raro, mas está em prova de residência. Isso vai causar um... E tireotoxicose. Tireotoxicose. Não hídrica, porque tem que ser produção vindo da tireoide. Aí a doença de Clubber, doença de Graves, bócio multinodular tóxico, todos esses são causas de riqueza. A tireoidite. Todo hipertireoidismo é uma tireotoxicose. Nem toda tireotoxicose é causada por um hipertireoidismo. Acabei de falar para você. O hipertireoidismo sim. Tá? Vamos lá, essa paciente, qual que é a causa dos sintomas de tireotoxicose dela? O que ela tem? Ela tomou remédio para emagrecer? Ela tem um nódulo? Será? Ela notou um aumento de todo o volume da região cervical. Toda a região cervical, não tem um lado só. O aumento foi difuso. Será que ela tem nódulo? Será que ela tem nódulo no remédio? Será que ela tem uma tireoidite? Ela não queixou de dor no pescoço. Geralmente a tireoidite vai dar uma dor na região cervical antes dos sintomas começarem ou junto com os sintomas, mas vai dar dor cervical. Ela não queixa de dor. Qual será a causa dela? Do excesso de hormônios tireoidianos? Não.
nódulo, doença de Graves. Vamos, gente, chuta. Graves. Quem acha que é doença de Graves? Quem acha que é nódulo? Doença de Graves é uma doença que só comete a tireoide ou comete outras regiões do corpo também? Tipo, como que é a fisiopatologia da doença de Graves? Hã? Vocês nunca leram, tudo bem, então eu tô... Doença autoimune, é um anticorpo chamado de TRAB. Que esse anticorpo ele nasceu com uma atração pelo receptor de TSH, uma proteína que olha para o receptor de TSH e diz isso aqui não é próprio. Então, o sítio de ligação desse autoanticorpo é o receptor de TSH. Então, ele age igual o TSH. Ele olhou para o receptor de TSH, isso não é próprio. Ele se liga. E ao se ligar, ele estimula e ativa esse receptor como se fosse o próprio TSH. E o que o TSH faz na tireoide? Estimula a tireoide a crescer, a produção de hormônio, aumentar a captação de iodo, a produção de hormônio tireoidiano. Ele fica grudadinho lá. E não só. Ele é o próprio TSH. E a pessoa produz, não para de produzir, porque isso está geneticamente determinado. Só que esse TRAB não se liga só no receptor de TSH. Ele também reage contra os músculos extraoculares, retrobulbares. Então, se ele reage contra o músculo atrás do olho, inflama, o que vai acontecer? Cabe todo mundo aqui? Cabe um músculo inflamado? Cabe gordura? Cabe líquido? Cabe olho aqui dentro? Não cabe. Inflama, incha, e aí expulsa, empurra o olhinho para fora. Então, é uma inflamação retrobulbar, não é uma inflamação do olho, mas inflamou que não cabe todo mundo aqui dentro. A órbita não cabe. Então, vai expulsar o olho. E o grau de proptose ocular é cada vez maior, de acordo com a reação inflamatória que está acontecendo nesses tecidos moles, mediadas pela presença do TRAB. Então, eu estou falando para vocês que a exoftalmia no paciente portador de excesso de hormônio tiroidiano bilateral está associada à presença de um autoanticorpo. E a doença que tem a presença desse autoanticorpo é a doença de Graves no paciente com excesso de hormônios tiroidianos, com proptose bilateral. Tem o que, gente? Tem nódulo? Não tem nódulo. Ah, você pode ter. Mas eu perguntei qual é a causa do excesso de hormônio tiroidiano. Porque vocês vão ver que existe pacientes com hipertiroidismo, por doença de Graves e por nódulo na tireoide. Que às vezes não é autônomo, mas tem cólera. São doenças com fisiologias diferentes. Mas quando eu pergunto para você qual é a causa do excesso de hormônio tiroidiano no paciente que tem sintoma e tem exoftalmia bilateral, gente, Graves, tá? É o mesmo anticorpo que estimula o receptor de TSH, reage na região retrobulbar, nos músculos oculares e causa inflamação, uma reação autoimune, tá? Que exame você ia pedir para essa paciente que chegou no seu consultório? Pode falar? Só que tem essa exoftalmia é que tem Graves. Ou, vou complicar para você. Não é só quem tem Graves, é quem tem TRAB. Quem tem TRAB. Porque quem tem Graves e tem níveis baixos de TRAB, muitas vezes não faz exoftalmia. Tá? Então é quem tem níveis elevados de TRAB ou quem tem uma reação muito forte, antígeno-anticorpo. É comum ter paciente com Graves, a maioria tem uma discreta exoftalmia. Mas tem gente que tem Graves e que não tem, graças a Deus, coitado desse corpo, porque ele já tem hiper. Tomara que ele não tenha exoftalmia. Pode falar. Professora, quando for na prova, você perguntar a hipótese diagnóstica, coloca doença de Graves, não hiperparatidismo nem... Não, hipertiroidismo e nem tiroidismo. Não, você pode até falar hipertiroidismo por doença de Graves. Quero o diagnóstico, porque isso aqui cairia na prova de semiologia.
qual é o diagnóstico sindrômico? Tireotoxicose. Ali você não precisava saber a causa, aqui você precisa. E você vai ter todas as informações para dar o diagnóstico. Todas. Não vai ter um bócio difuso, se for doença de Flandre. Vai ter um bócio unilateral nodular. Escrito assim. Escrito assim. Não vai ter escrito exoftalmia se a pergunta for doença de Flandre. Não, porque a exoftalmia bilateral é o quê? Induzida por trave, o nódulo não. A natureza da doença for um nódulo autônomo, não tem trave, é uma doença autoimune, é uma doença de mutação do receptor do TSH. Tá? Agora vocês vão aprender que tireotoxicose, o fato de vocês terem excesso de hormônio tiroidiano dá manifestação ocular. Não é exoftalmia. É a abertura ocular, abertura, olhar assustado. Os hormônios tiroidianos agem também no nosso sistema de fuga por aumentar a resposta adrenérgica. Né? Então você vai ter um olhar assustado, abertura ocular. Isso é comum a todo quadro de tireotoxicose. Tá? Abertura ocular, olhar assustado, um sinal chamado de lead lag, que eu vou explicar depois. Então não confunda a exoftalmia com manifestação ocular de tireotoxicose, que é um olhar assustado, o paciente fica assim alerta, tá? Mas aí, o hipertireoidismo também dá essa oftalmia? Hipertireoidismo por doença de Graves, sim. E por doença de Flammer, não. Mediado por anticorpo, e a única doença dessas que eu falei que é autoimune, tem trave, é a doença de Graves. Tá? Doença de Graves é uma doença autoimune que produz trave. É esse trave que causa o excesso de hormônios e reage com os músculos retrovulgares. Tá? Então é só no Graves que tem a exoftalmia bilateral. Bilateral. Eu não vou complicar para vocês a prova, mas eu gosto que vocês raciocinem. Um paciente com doença de Flammer, que é um nódulo, pode ter exoftalmia unilateral? Um paciente com doença de Flammer, um nódulo, pode ter exoftalmia unilateral? Claro que pode. Gente, ele não tem trave. E exoftalmia unilateral não é por hipertireoidismo, por doença de Graves, gente. O que esse paciente tem? Você tem que saber. Um paciente que chega para você com esquece tireoide, esquece. Ele tem um globo ocular aqui na frente e outro lá atrás. O que ele tem? O que esse homem, esse paciente tem, gente? É tireoide? Você não tem uma tumor na cabeça, gente, pelo amor de Deus. Mas a senhora falou que você pode ter unilateral? Eu estou complicando a vida de vocês. Ah, tá. Estou fazendo vocês raciocinarem. A doença, se ela não gera isso. A doença vai gerar exoftalmia bilateral. O corpo está no corpo inteiro e vai reagir dos dois lados. Não, mas isso é de Graves, né? A de Graves. A de trás. A de Flammer não causa nada. Mas o paciente nunca tem uma coisa só, galera. Não, eu sei, mas se aparecer um paciente desse jeito que a senhora descreveu agora, Com doença de Flammer e exoftalmia unilateral, você isso vai não é pedir indicado pela doença. nem a qual. Ah, tá, entendi. Nem a qual, nem se fosse bilateral, nem se fosse unilateral. Se fosse bilateral, você ia pedir um trave, que ele pode ter doença de Graves e doença de Flammer junto, tá? Pode ter, mas eu não estou explicando isso para vocês. Eu quero que vocês entendam que uma hora que o paciente tem exoftalmia pelo hipertireoidismo, ela tem que ser o quê, gente? Ela tem que ser bilateral. O hormônio, o anticorpo, ele é sistêmico. Por que um paciente com doença de Graves vai aparecer com um olho só? Não justifica. Você tem que, se alertar. Tem alguma coisa aumentando a pressão intracraniana e fazendo esse olho pra frente, um só. E aí pode ser de um lado só, pode ser um tumor aqui. Entendeu? E aí eu estou querendo complicar a vida de vocês no sentido de que às vezes o paciente tem um nódulo, uma doença do Flammer, tem hipertireoidismo e tem uma
proptose unilateral. E você vai falar assim, deve ser nada não, porque ele não tem Graves, o TRAB é negativo, deve ser coisa da minha cabeça. Não, é coisa da cabeça dele. Tá? E mesmo o paciente com doença de Graves, que chega para mim com exoftalmia bilateral, porém tem um a mais do que o outro, tem que fazer imagem da cabeça. Oi? A maioria das vezes eles vêm proporcionais, né? A reação inflamatória induzida pelo mesmo anticorpo no mesmo paciente. Os mesmos músculos, os mesmos receptores. Mas não quer dizer que ele, obrigatoriamente ele tenha um tumor, mas você tem que investigar, né? É que nem um paciente que tem deficiência de vitamina B12, faz um quadro de polineuropatia periférica, que tem que ser bilateral, mas a vitamina B12 está baixa, mas ele só queixa de polineuropatia na perna direita. E você vai lá, não, vou dar remoto da vitamina B12, porque deve ser que uma perna dele é mais sensível que a outra. Deve ser. É unilateral. Ele fala, não, doutora, não sinto na esquerda, só sinto na direita, um formigamento. Gente, tem que investigar causas anatômicas. Tudo que é sistêmico vai tender a ser dos dois lados iguais. Tá? Uma dica, porque a vida deixa a gente muito no automático. E a medicina é raciocínio, a medicina é pensamento, a raciocínio. Eu digo que a medicina, na verdade, é um quebra-cabeça. E você vai aprendendo a montar isso agora no internato, que você vai ter passado por todas as especialidades. Esses 2 anos do internato, eles são fundamentais para você começar o raciocínio clínico. Pegar cada paciente, a anamnese mesmo, chegar em casa e estudar aquele paciente. Por isso que eu não aconselho fazer medicurso no outro ano, no 5º ano. Eu não aconselho. Vai ser a pior coisa da vida de vocês. A pior frustração. Vocês vão estar pagando caro. Como dando pessoa para ensinar alguma coisa da vida assim? Vão estar pagando caro. Não vão conseguir estudar as apostilas. Nem quando a gente não faz nada, a gente não consegue muita coisa. Só que vocês vão estar rodando lá na ginecologia, a apostila é de nefrologia. E você vai ficar, meu Deus, eu estudo o meu paciente, TGO, parto, ou eu estudo nefrologia, que é o médico, você não se engane, né? Porque você chegou lá e assistiu a aula que você vai aprender nefrologia. Não! Você tem que sentar, estudar a apostila e fazer todas as questões. Você não precisa nem olhar a apostila ali. Você tem que fazer as questões, pelo menos. Porque senão o conteúdo, você só assistiu a aula, pagou R$1.000 por mês e não adiantou. Ai, mas eu preciso passar para de residência. Eu sei, era minha loucura, vocês sabem disso? Depois que eu entrei no internato, eu falei, residência. Mas aí você não vai conseguir aproveitar a medicina do 5º ano. Porque você vai ficar, eu estudo parto, ou eu estudo, e é ali o momento de você estudar parto. Você está ali todo dia fazendo parto na maternidade, você não vai saber o partograma, você não vai saber as fases do parto. Mas você está lá com a cabeça do medicurso, pagando R$1.000, o que você acha que vai querer estudar? Medicurso, mas você não vai estudar, sabe por quê? Porque no outro dia quando não perguntou pra você, você ficar com vergonha de não saber. Então você vai estudar a obstetrícia, mas vai estar pagando R$1.000 e aquele monte de apostila ao chups. Sabe o que eu fiz? Eu tirei xerox das apostilas dos meus amigos e eu estudava o medicurso no momento que eu estava rodando no rodízio. Entendeu? Então eu pegava as apostilas de GO, tirei xerox todinho. E ia estudar GO com a apostila do medicurso, respondia as questões do medicurso, só que eu estava na GO e não estava assistindo a aula do medicurso, não estava. Mas aí eu ia saber que no outro ano eu ia assistir as aulas. Infecto, peguei essa apostila tudo de dívida lá em Peguena, no meu internato. Lá e a minha amiga lá, todas as nossas xerox de infecto lá. E tendo, o meu internato foi uma parte de Irena, outra parte no Semecom. Entendeu? Só uma dica para vocês. Tá? Que exames a gente pede aqui? Esse paciente? Trabe. Eu não pedi não, mas pode pedir. Eu não pedi trabe não. A doença de Plummer, ela pode ser multinodular ou pode ser a doença de Plummer, ela já é uninodular. Você só chama de Plummer quando só tem um nódulo. Quando tem mais de um, aí vira bócio, multinodular, bócio. Tá? TSH, T4 livre, o que mais? É o TRAB. E aí vou complicar mais um pouquinho a vida de vocês. Pode pedir uma operação de tireoide. Eu não pedi também não, pode pedir. Professora, por que
pede T4 no livro, mas não pede T3 na Eu peço T3 quando a gente suspeita de hipertiroidismo. Mas eu vou falar mal de fisiologia, você vai me responder. Eu vou voltar essa pergunta para você. Já está aqui já. Como é que é? Eu tenho um professor da pós, de medicina do esporte, que a gente fazia pergunta para ele. Aí ele dizia assim, vou anotar aqui com os computadores, vocês estão anotando a sua pergunta no 15º slide, ela será respondida. Entendeu? Está aqui, daqui a pouco eu respondo para você. Mas é isso, gente. TSH, T4 livre, T3 no hipertiroidismo a gente pede, o TAB para você confirmar, mas um paciente com hipertiroidismo, com ectoftalmia bilateral, não é grave, tá? Mas essa TAB, por quê? Principalmente como uma mulher jovem, na gravidez, esses níveis de TAB, eles são muito importantes, porque eles podem induzir um hipertiroidismo no neném. Então é bom a gente quantificar esses níveis de TAB. O nível de TAB é importante para identificar também a possibilidade de remissão. Quanto maior o nível de TAB, mais difícil esse paciente de remitir a doença, tá? Então peça TAB, mas não para diagnóstico, tá? Para acompanhamento. E aí, confirmou o diagnóstico de hipertiroidismo ou não confirmou? Esse paciente tem excesso de hormônio tiroidiano? Tem hiper? Sim ou não? TSH está zerado. E aí? Ele tem hiper ou não tem hiper? É central? Porque o TSH está zerado? É um hiper central? É um hiper... E aí? Raciocinem, pelo feedback, por tudo. Existe hipertiroidismo central, tá, gente? Onde o TSH é que manda a tireoide produzir, não tem nada na tireoide. E aí, eu estou complicando a vida de vocês, mas eu quero que vocês tenham certeza desse Esse primário central que a senhora fala é aquela divisão de primário É primário aqui o problema? Aqui é primário o problema, é da tireoide aqui, né? Perfeito, ó. Claramente. E o paciente não tem hipo não, porque o TSH é zero? Por que esse TSH é zero? Mas esse feedback do T4 livre feito aonde também? Só na hipófise? Aonde que faz o feedback do T4? Hipotálamo. Quem é o hormônio no hipotálamo que estimula a hipófise anterior a produzir TSH? TRH. Então, o feedback é lá no hipotálamo, no TRH. Diminui a síntese da produção de TSH, diminui a produção de hormônio tiroidiano. Gente, endocrinologia, eu falei, sabe o que, gente? Zero. Falando de fisiologia. Por isso que todo mundo fala de endocrinologia. Por isso que agora, desde 2016, eu tive um aluno que fez endocrinologia. E olha, não é por nada não, gente, eu acho que meus aulas são legais. Sabe, eu não sou aquela que briga, que xinga na hora da aula. Não, eu gosto de ensinar, mas é porque é difícil, eu acho que os meus alunos se assustam. Mas é porque vocês não têm o mosquitinho da fisiologia, não ficou vocês. E precisa ficar, gente, ainda dá tempo, pode procurar. Porque fisiologia é tudo. Você resolve a vida na medicina se você souber fisiologia. Você domina uma respiração ali mecânica, uma ventilação mecânica, se você souber fisiologia. Entendeu? Você destrói na endócrino e na neuro, se você souber fisiologia. Na hemato nem se fala. Entendeu? Então, assim, é fisiologia. Depois a pato, mas o que é a pato sem a físio? Né? Por isso que o nome é fisiopato. Físio, sem a físio. E meu Deus é livro, a xodó da medicina é lá, eu tenho tudo postadinho. Mas é um bonito. Até mesmo aquela tática de mergulho é interessante. Vocês não podem ver depois. Onde fica a tireoide? Região cervical. Imediatamente abaixo da laringe, ocupando essas regiões aqui laterais da traqueia. É bem aqui, gente, a tireoide, tá? O paciente chegar para você, tô com uma dor na minha tireoide. Já falou, seu João? Eu vou investigar a sua garganta, o seu pescoço, mas se dói aqui, não é tireoide, seu João, tireoide é aqui embaixo, tá? Por favor, quando o paciente chegar reclamando de qualquer sintoma no pescoço, examinem, avaliem, porque muitas vezes eles tentam um refluxo.
Às vezes é uma adenomegalia, não tem nada a ver com tireoide. Tireoide aqui embaixo, gente, tá? Aqui em cima da fruta, tá? Ela é pequenininha, um adulto entre 15 a 20 gramas. Histologicamente composta por folículos preenchidos por uma substância chamada coloide. Aqui são as células da tireoide, elas são foliculares, formando agrupamentos celulares e esse líquidozinho aqui é o coloide, tá? Esse coloide é muito importante porque é lá no coloide que está a proteína mais importante na síntese dos hormônios que é a tiroglobulina, tá? Esse aqui é um corte que a gente fala, é uma análise citológica, só aspirado. Esse é um corte histopatológico, um corte transversal, eu só consigo ver as estruturas da célula folicular bem direitinho, agrupamento, tudo certinho. Assim, com o corte transversal. Isso aqui é como se fosse o resultado de uma biópsia. Isso aqui é o resultado de uma TAC, uma citologia. Tá? Eu não vejo células por dentro, eu vejo a estruturação, como elas estão agrupadas. Tá? A tiroglobulina é a proteína sintetizada pelas células foliculares, que chama coloide. Cada molécula dessa glicoproteína contém cerca de 70 aminoácidos tirosina. Então, a tirosina é o aminoácido que compõe a tiroglobulina, é onde vai acontecer o processo de formação dos hormônios tiroidianos. Na tirosina é onde vai começar a se ligar iodo para formar os hormônios da tireoide. Então, vem aqui, ó, laringe, abaixo da laringe, ocupando a região lateral da traqueia, bem embaixo mesmo, tá, gente? Não é aqui em cima, é mais embaixo. E, junto com a tireoide, nós temos 4 glândulazinhas paratireoides. Existem pacientes que têm mais, existem pacientes que têm uma localização no mediastino, uma paratireoide, porém, o mais habitual é essa anatomia, tá? 4. A glândula secreta T3 e T4, tá? Então, T4 a gente chama de tiroxina e o T3 triiodotirolina, respectivamente. E a gente produz 93% dessa produção constitui em tiroxina em T4 e 7% em T3. Então, na hora que a tireoide produz e libera, 100%, 93% são T4 e 7% são T3. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o hormônio ativo? O mais ativo, o mais biologicamente importante dos dois? T4 ou T3? T3. Levanta a mão quem acha que é T4. Os dois se ligam aos receptores, os dois. Porém, existe um que tem biologicamente maior afinidade e mais ativo. Qual é? Levanta a mão quem acha que é T4. T3. E você falou o quê? Então, levanta a mão, ai. É o T3. E aí vocês vão me perguntar, mas por que então que 93% é T4? Porque a natureza é perfeita. Porque T4 é convertido em T3, pertinho dos tecidos. E a gente tem, desde a urinase, que é a enzima que tira um iodo do T4 e transforma T3 em todos os tecidos. E se inativar T3, ele não chega. Então eu preciso proteger esse T3, que é o mais importante que tem na minha vida, porque eu deixo ele como T4 durante um tempinho. E só ali perto da periferia, onde ele vai se ligar, ele perde o iodo, se desliga da proteína que é transportado, perde o iodo e se liga ao seu receptor. Porque na forma de T3, ele tem uma meia-vida muito curta quando ele se transforma em T3. Ele tem uma meia-vida muito curta, o fato de ser T3 é como se ele durasse bem menos quando ele é T3. Porque ele já é degradado, ele já é, tira também o iodo e ele fica inativo. De T4 eu perco o iodo, eu viro T3, eu estou muito ativo, mas se eu perco mais, eu sou inativado. Então a minha vida do T3 é muito curta. E ele é o mais importante, ele tem maior afinidade pelo receptor.
Então eu preciso proteger. Então a natureza é sábia. Primeiro, eles são transportados, ligados através de proteínas, ligadores de hormônio, para proteger a meia vida. E mesmo assim, eles ainda podem ser, desdionizados, tiram miúdo, e eles são inativados. Então a natureza é sábia, tá? Você produz muito mais T4 do que T3. Ambos se ligam aos receptores. Porém, o T3 com mais afinidade, a resposta induzida nessa ligação é muito melhor no T3 do que T4. E é por isso que eu não gosto do T3 no hipotireoidismo. A meia-vida é curta, é um hormônio que tem menos quantidade, então não faz sentido eu dosar T3 se eu suspeito de hipotireoidismo. Tem tudo para ser baixo. A meia-vida é mais curta, é produzido em menor quantidade. Para que eu vou dosar T3 para fazer diagnóstico de hipotireoidismo? É muito mais fácil ele já vir baixo, ele não vai me ajudar. Agora, no hiper, faz sentido eu dosar. Tem tudo para ele ter uma meia-vida mais baixa, para ele ser em menor quantidade. Eu doso T3, ele vem lá em cima, corrobora muito com o meu diagnóstico. Tá? Então você não vai ter endócrino pedindo screening T3. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Não porque a gente não quer, porque não faz sentido. Não tem porquê a gente tem raciocínio, gente. Eu estou falando nesse sentido que é para desvalorizar mesmo quem pede. Tem que desvalorizar mesmo quem não raciocina. Quem é médico e não raciocina, não merece respeito. Por quê? Porque o paciente é individual. Então, se você vai no médico e pede todos os exames do mundo para você, que você pagar com o seu plano, ele não fala de respeito com você. Só que é difícil de isso. Os pacientes acham que o médico bom é aquele que pede tudo. Cromo, mobilidênio, chumbo, tungstênio, T3 reverso. Doutor, que diabo é T3 reverso? Vou falar para vocês. Falta de respeito, gente, para vocês. Ah, faz sentido. Você vai pagar caro esse exame. Muitos dos pacientes juntam dinheiro que nem tem para pagar, achando que estão sendo bem mais assistidos. Na verdade, eles não fizeram nada de ter esses resultados, porque não vai fazer diferença. A fisiologia está aqui. Estou ensinando para vocês o mais importante, a fisiologia. Se não faz sentido na fisiologia, vai fazer sentido em quem, Senhor? Eu sei em quem. E vou lhe dizer aonde que faz sentido. Porque se seu T3 é baixo, ele vai fazer o quê? Ele vai repor. E ele vai mandar você comprar lá na Drogazil, desculpa, não tem nenhum de interesse com Drogazil, com nenhuma, porque é a mais famosa. Não vende. Doutora, não vende T3 na farmácia? Não vende. No Brasil não vende. Por quê? Precisa de T3 para tratar a tireoide? Você precisa tomar T3? Se você tem a enzima que tira T4 e converte em T3? Não, você vai tomar o quê? T4. Vende na farmácia, custa R$5, R$10, R$8, R$11, R$12, R$15. Eu ganho alguma coisa quando eu prescrevo Vigurão, Eutirox, Sintroide? Chega da minha conta? Cada receita que chega na Drogasil chega um real na minha conta? Nada. Nada, não tem nada. Talvez, gente, se o representante for legal, ele chama para jantar. Mas como o remédio tão barato, que os representantes não estão nem aí se tu vai vender ou não, porque a empresa não dá dinheiro para fazer um jantar com remédio de R$10, gente. Vai dar jantar com os quimioterápicos lá. Eles vão até para a Europa. Entendeu? Com o Eutirox. Chama não, gente. Bate papo. A gente que dá café para eles quando eles entram. E eu gosto deles. Mas assim, agora, eu mostro para vocês aqui, quem quiser ver a mensagem também no Instagram. Uma famosa manipulação lá de Paraná. Um dia de Paraná, gente. Me acharam. Para fazer o quê? Parceria. Então, mudar. Eu juro a Deus. Aqui, parceria. Vamos tocar uma parceria, doutora? Suas prescrições e fez até as contas. A senhora passa todo dia não sei quantos reais em remédio. De pressão, de tireoide, de diabetes, de não sei mais o que. E a senhora converter isso para manipulado. E a senhora tira disso 10 a 20% que a gente pode negociar, é seu. Eu juro por Deus.
acontece. E todo dia tem um médico fazendo isso. É errado. Não é considerado crime, eu acho, pela polícia. Mas é eticamente incorreto. Por quê? Há conflito de interesse. Você não passou para aquela farmácia porque você confia. Quer dizer, a gente acha que não, pode até ser, mas para que ganhar dinheiro então? Se você já ganhou o valor da sua consulta. Mas eu sou desvalorizado, minha consulta é pouca. Não vai se valorizar, mas não vai fazer isso, né? Esses dias uma amiga da nutricionista, a receita do nutricionista, a gente foi R$6.000 na tomada de manipulação em São Paulo e a outra foi R$12.000. Vocês acham que para ter saúde alguém precisa gastar com manipulado R$12.000? Beleza, são para 3 meses. Tá, gente? Mas é essa a realidade hoje. Então, não é para dar T3, porque não precisa. Mas e quando você vê, será? Bem que será? Bem que será? E aqui o T3 é 4 vezes mais potente, meia-vida mais curta e as concentrações são menores no sangue. Só uma indicação de T3 e talvez a gente nem consiga fazer esse diagnóstico, que é muito raro, mas é raro. É pacientes que não conseguem converter o T4. Falta um dos tipos das D-diodinases que a gente tem. Tá? A gente tem D-diodinase na placenta, tá? No cérebro. Então existe sim essa deficiência da enzima D-diodinase que tiraria um iodo do T4 e transformaria em T3. Mas é tão raro, gente, é tão raro, tá? Então assim, na minha prática eu nunca precisei tratar um paciente com T3 e o paciente fica bem. Muitas das vezes os pacientes que têm hipotireoidismo com T4 não estão bem, as doses não estão ajustadas. Porque o paciente não foi individualizado. Porque às vezes o médico olha o valor de referência. É uma mulher que tem quantos anos? 24. Tem hipotireoidismo, está tratando 24 anos. A faixa de normalidade do TSH é de 0,48 a 5,1 e o dela está 4,7. Olha, está normal. Mas eu tô cansada, doutor. Estou me sentindo mal. Será que... Não, mas olha aqui, Mas ele do valor de referência, tu não tá vendo não, mulher? E ela procura um picareta. A picareta diz, mulher, tu tá tomando T3, mulher? Aí ela, não, nunca me falaram sobre isso. Meu médico disse que meus exames estavam normais, eu só uso T4. Mulher, vamos ler aqui, Aí ele pega o livro de fisiologia. Ele mostra, mas a sua tireoide produz T3 e T4. Se tu tirou a tireoide, como que tu não está tomando T3, mulher? Me enganaram a vida inteira, doutor. Sim, enganaram. Ela vai tomar T3 e melhora. Óbvio. Por quê? Porque a dose de T4 dela estava baixa. Ela tinha que aumentar do T4. Porque ela não é um valor de referência. Ela tem 20 e poucos anos, existe uma faixa normal de TSH naquela faixa etária. Entendeu? Mas ela vai achar quem sabe o nome dela. O picareta que gostou de T3. Mas o outro também não é bonzinho, porque, poxa, ele errou também. Tinha que ter individualizado a dose dela, ela tinha queixa. Né? Entendam, não é valor de referência, tá? Quem controla a secreção tiroidiana? TSH, tá? Então, o TSH que é o hormônio tiroestimulante. Aqui, então, falei para vocês do hipotálamo, que produz TSH. TSH é produzido pela hipófise anterior, vai agir na tireoide. Tireoide vai produzir T4 e T3. O T3 reverso, aí é um outro tipo de D-diodinase que converte T4 também em T3 reverso em situações onde eu quero e preciso reduzir o meu metabolismo. Pacientes graves, pacientes enfermos com citocinas elevadas, tá? Pacientes que têm tumores, agora a gente descobriu, tem tumores, grandes hemangiomas, isso nem cai em prova de evidência, porque isso começou a cair em prova de evidência tem 2 anos, uma descoberta recente, tá? Uma D-diodinase que está sendo produzida por aquele tumor do tracto gastrointestinal, eu acho que é GIST. Grandes hemangiomas, tá? É um nome de hipotireoidismo diferente, é um hipotireoidismo por falta de conversão de T3 e conversão de T3 inverso.
seriam só duas indicações onde você teria que dosar T3 reverso. Pacientes que têm manifestação clínica de hipotireoidismo com esses tumores, o que daí está convertendo T4 não em T3 ativo, mas em T3 inativo. Pacientes graves, enfermos, que a gente chama de síndrome do eutiroideu doente. Eles têm um TSH alterado, como se fosse um hipotireoidismo, na verdade, uma conversão protetora de T4 e T3 reverso que não consegue se ligar e gerar a resposta que a gente precisa, tá? Então, T3 reverso, gente, você só vai ver a gente dosar pacientes enfermos na UTI que estão querendo, estão achando que tem um hipotireoidismo do TSH deixa alto, e na verdade é uma adaptação metabólica àquela situação. Durante o processo infeccioso, você demanda muita energia. Se o seu metabolismo ainda continuar gastando coração, tudo, você acaba ficando depredado mais ainda de energia. Então o corpo ele começa a te ajudar. É como se ele conseguisse reduzir o seu metabolismo para você poupar energia para a infecção como? Transformando T4 em T3 reverso. Tá? Então na prática eu não vou dosar T3 reverso. Eu nem dosava, agora há poucos anos que a gente descobriu essa situação, que eu nem vou falar muito para vocês porque isso não está nem em livro ainda, é só em artigo científico. Tá? Essa questão dos tumores, produtores não é que eles produzem T3, eles produzem a enzima que converte, tá? Só que falei de tiroglobulina e falo também do iodo, né? O iodo é muito importante, gente. Tanto que os nomes são dados T3 e T4 baseados na quantidade de iodo, tá? Então é um micronutriente convertido, você pode consumir na forma de iodo ou de iodeto. Se ele for consumido na forma de iodeto, ele vai ser convertido em iodo no estômago. Uma ingestão diária de adultos gira em torno de 150 microgramas por dia. E para gestante e lactante, essas necessidades são maiores. Falei com vocês, a gestante supre o bebezinho nos primeiros meses de hormônio, então há uma necessidade de mais iodo para produzir mais hormônio durante o ano. E a criança também precisa de mais iodo, justamente porque a criança, a quantidade de hormônio tiroidiano tem que ser maior, com todo em desenvolvimento, né? Tudo em construção, tá? Vocês se preocupam com a ingestão diária de vocês de iodo? Vocês suplementam iodo? Sim, todo mundo suplementa iodo, é obrigatório. Oxe, mas isso daí foi uma medida que salva vidas. Essa fortificação do sal com iodo fez com que a gente deixasse de se tornar uma área endêmica do tiroidismo carencial. Tá? O bosque carencial em muitos locais ainda são por causa da falta de iodo. Então hoje, gente, não tem por que você desenvolver um hipotiroidismo carencial. Tem, gente? Tem, gente, como? E parece que o monte da guarda falou aqui no meu ouvido. Eu estava com uma paciente no consultório, toda cheia de coisa. Eu tomo isso, eu tomo aquilo, é óleo de coco, eu não sei mais o que, é super coffee, eu não sei mais o que, mais o que. E mas meu TSH está alterado, eu me sinto muito cansada, estou com hipotiroidismo. Gente, eu não estou desvalorizando o paciente, estou dizendo que é o perfil que fez eu fazer o diagnóstico. Porque tudo é sinal patognomônico. E esse que eu estou imitando é o sinal patognomônico de quem vai usar o quê? O sal rosa do Himalaia. Por quê? Não, o paciente acredita em tudo. Tudo ela acredita, ela está usando cúrcuma, magnésio. Eu não estou falando que isso não funciona. Funciona, gente, mas quando você sai comprando tudo sem indicação, é que você está só acreditando no que as pessoas estão falando. Você não foi com o médico. Mas usava tudo. E o TSH era 6,5, com o T4 livre normal, marcadores autoimunes negativos, volume tiroidiano normal, sem nenhum sinal de tiroidite de Hashimoto. E aquele TSH eu olhei, ela já tinha repetido. Aí eu falei assim, hoje agora pergunta, qual sal que ela usa? Eu falei, por acaso você usa qual sal? Ah, doutora, sal rosa do Himalaia. Falei, você compra onde? A senhora sabe que ele é caro. Eu compro de a granel. A granel, gente, é na feira. Tem aquele monte no saco. Gente, você acha que aquilo ali, pelo menos, é realmente sal rosa? Se ela lavar, o que vai acontecer com ele? Vai ficar branco. Aquilo ali é sal grosso, sem iodo, sem nada. Falei, vou fazer só receita. Ela tudo sabe escrever hormônio. Eu falei, não, você vai voltar a consumir o sal.
iodado. Mas compra o iodado, filha. Olha, iodado. Eu não tenho paciência com ela nenhuma vez, gente, tá? Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Por quê? Porque a paciente já quer quase começar o hormônio. Aí, o que aconteceu, gente? Quando ela voltou a usar o sal iodado, o TSH dela caiu para 3. Entendeu? Aí, gente, cai. Ué, não precisa do iodo para produzir hormônio tiroidiano? Não tinha iodo. Começou a reduzir o T4. O TSH dela começou a subir, começou a faltar hormônio, não estava produzindo, deu o substrato, voltou ao normal. E tem outro substrato muito importante que acabou sendo publicado um artigo. Uma semana atrás, quem vê essas coisas de mídia, selênio. O selênio também. Muitos pacientes com hipo subclínico é só repor selênio. E o selênio é muito fácil de encontrar na natureza. Portanto, as pessoas estão com dietas muito restritas, tirando isso, tirando aquilo, carboidrato, entendeu? Grão de ninguém consome isso, não consome castanha, não sei o quê, entendeu? Então, mas duas castanhas de barato por dia. Aí, a tua quantidade de selênio que você precisa, tá? Aí você sair distribuindo selênio, não, pelo amor de Deus, eu pago gravíssimo de intoxicação por selênio. E isso é ali, uma linha muito tênue entre o que você pode consumir e o que vai gerar essa intoxicação, tá? Então, duas castanhas está ótimo, tá? A maior parte do iodo é dissolvida rapidamente, excretada pelos rins, e 1/5 desse iodo é removido da circulação para a síntese do hormônio tiroidiano. Como que acontece essa síntese? Vou colocar aqui na imagenzinha, que é mais fácil. Aqui existe uma bomba de iodeto. Gente, se a maioria do iodo precisa ficar na célula tireoide, e isso aqui é quase 30 vezes a concentração do que no sangue, teria como ser só para o transporte passivo, você ia conseguir atingir uma concentração tão grande de iodo aqui dentro e não aqui, fazendo com que esse iodo ficasse aqui na célula folicular da tireoide, se não fosse um transporte ativo, não. Então isso aqui é uma bomba de iodeto que joga iodo para dentro da célula contra uma diferencial de concentração, né? Então, mesmo aqui tendo menos ou aqui mais, enfim, vai sempre sair para dentro da célula folicular com uma bomba que gera energia. Com energia ela consegue fazer isso. Então, entra o iodo na célula folicular. Aqui, quando chegar antes de... Isso aqui é o coloide onde está a tireoglobulina. O que acontece? Há uma oxidação desse iodo e esse iodo que é oxidado, ele vai iodizar os resíduos de tirosina, que é um aminoácido, lá na tireoglobulina. E aí começa a formar a ligação de pares de tirosina na tireoglobulina, formando T3 e T4. O que acontece? Aqui, gente, essa membrana, onde está a bomba e o iodo entra, a membrana nasal, isso aqui é um capilar, que é sangue. Aqui está a célula, aqui está o coloide. O iodo formado, ele precisa voltar para a célula folicular, o hormônio formado para depois ir para o sangue. Então, o que acontece? A tireoglobulina está aqui, a tirosina, o aminoácido, se liga a iodo, se liga a outro iodo na outra tirosina, e essas tirosinas se juntam para formar ou T3 ou T4. Mas aqui elas ainda não formaram e elas estão no coloide, elas precisam chegar aqui. Então, a membrana faz uma pseudópode, hipnocita essa, é um pseudópode, sei lá, não sei se você fala essas coisas mais novas, de que ano que eu tive isso? Endocita isso, e aqui dentro, essa vesícula que foi hipnocitada se junta com o lisossomo, sofre proteólise e corta, é como se cortasse da tireoglobulina os hormônios T3 e T4, tá? E às vezes nem formou, às vezes só tem uma tirosina com 2 iodos e uma tirosina com 1 iodo, tá? Que é o MIT e o DIT. Se dois DIT se juntam, o que eu tenho? T4. E se um DIT e um MIT se juntam? T3. Mas às vezes eles não se juntaram, eles ficaram como MIT e DIT. Não tem problema. A gente vai lá, tira esse iodo da tirosina, esse iodo volta para ser oxidado e volta lá para a tireoglobulina, tá? Há uma reciclagem desse iodo, tá? E aí agora eles estão performados, eles são liberados. Aí aqui é com diferença de concentração ou é por transporte ativo?
Aqui é por transporte maciço. A diferença de concentração, tem mais aqui, menos aqui e fica, tá? Então, a bomba de iodeto é na membrana basal, capacidade de bombear o iodo no interior da célula, e essa concentração de iodeto chega a ser 30 vezes maior do que no sangue. Então, a tireoide precisa muito do iodo e capta muito isso, precisa dessa bomba. Essa taxa de captação é influenciada por quem? Pelo TSH. Por isso que, se o paciente teve uma lesão hipofisária, um trauma, perdeu o TSH, ele vai desenvolver hipocentral. Não tem nada para estimular essa tireoide a captar, ela funciona bem. Mas e aí? Essa taxa de captação do iodo para a síntese do hormonal é influenciada diretamente pelo TSH. Tá? Então, sem TSH, sem hormônio tireoidiano. Sem TRH, sem TSH, sem hormônio tireoidiano. Tá? A oxidação. A oxidação é aquela etapazinha que vocês viram o iodo subindo, tinha um H2O2. Então, essa conversão dos iodos, do iodeto para uma forma oxidada, é o que permite o iodo se ligar ao aminoácido tirosina. Se ele não estiver nessa forma oxidada, ele não se liga na tirosina. A formação de hormônio sem iodo, sem iodo, a formação, tá, mas tem iodo, mas não tem como oxidar o iodo. Vai formar hormônio? Não vai. Quem faz isso? A enzima peroxidase, juntamente com H2O2. Essa enzima peroxidase é responsável pelo esse processo de oxidação, junto com a presença de H2O2. Aí eu digo para vocês, só existe peroxidase na tireoide? Não. Vários tecidos. Quase todos têm, na verdade. Sim, mas qual que é o nome que a gente dá para dar tireoide? Tireoperoxidase. Tireoperoxidase. E vocês ouviram falar no anti-TPO? O anticorpo? Anti-tireoperoxidase? Quem já ouviu falar? Anti-TPO. Anti-TPO. Quem produz o anticorpo contra a peroxidase vai ter o quê? Qual? Hashimoto. Tá? Uma das principais, até me arrepiou quando eu tô falando. Gente, isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo. Eu já falei do diagnóstico de Hashimoto para vocês, só fisiologia. Peroxidase, a enzima da tireoide, responsável pela oxidação, tireoperoxidase, pode ser atacada de forma autoimune nos portadores de tireoidite de Hashimoto, diminuir a oxidação desse iodo, impedir a sua ligação à tirosina e não haver síntese de hormônio tireoidiano. Acabou. Simples assim. Tem muito anti-TPO. O anti-TPO encontrou o antígeno dele, destruiu o seu antígeno, acabou, gente. Não tem síntese de hormônio tireoidiano se o iodo não foi oxidado. Tá? E isso é um marcador muito frequente no paciente que tem tireoidite de Hashimoto, anti-tireoperoxidase. Tá? Mas o portador de tireoidite de Hashimoto também pode ter outro anticorpo, o anti-tireoglobulina. Aí precisa explicar alguma coisa. Se ele não tem a tireoglobulina, pode ter iodo sobrando oxidado. Se não tem tireoglobulina, não tem a tirosina, o sítio de ligação do iodo. Também vai ter o quê? Hipotireoidismo. Tá? Então, tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que leva a hipotireoidismo e o paciente tem marcadores como anti-TPO e anti-tireoglobulina presentes. Tá? Então, é importante saber fisiologia. Porque eu ia dar aula para vocês, olha gente, vim aqui dar aula de hipotireoidismo, tá? Em qual caso do tireoidite de Hashimoto, onde há presença de anti-TPO, anti-tireoglobulina, vocês têm que aprender esses anticorpos. Tem que aprender isso. O que vocês iam valorizar disso? Vocês vão decorar, gente, daqui a pouco vocês vão ver, daqui a pouco eu não lembro. Pouco eu não lembro, gente, não lembro. Vocês agora aprenderam, vocês basta saber em cima, e vocês já sabem que vocês vão estar sendo destruídos de forma autoimune, não tem informação de hormônio, tá? E a organificação da tireoglobulina é simplesmente a ligação do iodo à molécula de tireoglobulina. Isso aqui só nomes, tá? Isso aqui não é só nomenclatura para saber etapa por etapa. Então, primeiro esse iodo é oxidado, depois de oxidado ele se liga à tirosina. Essa ligação desse iodo oxidado
a molécula de tirosina na tireoglobulina é chamada de organificação da tireoglobulina. Inicialmente a tirosina ela é iodada para formar monoiodotirosina. Então, depois que dois iodos são ligados à tirosina, a gente tem a diiodotirosina. O acoplamento dessas moléculas vão formar T3 e T4. Às vezes eles não vão se acoplar, eles vão ficar nessa forma, na tireoglobulina, e vão ser lisados na hora que essa tireoglobulina for pinocitada e vai liberar a antidite, e aí depois esse iodo volta para ser reciclado e voltar a tentar de novo formar T3 e T4. Tá? De novo, potinho. Pseudópode, cercando colôide, vesículas contendo tireoglobulina com T3, T4, lítio, são pinocitadas. Lisossomos se fundem com essa vesícula pinocitada. Essas proteases degradam ali a tireoglobulina e liberam T3 e T4. Acontece uma difusão pela membrana basal, aqui, ó, dos hormônios preformados pelos capilares adjacentes, tá? Então, é mais fácil você tomar o hormônio tiroidiano ou você não tem hipotiroidismo? Gente, não tem hipotiroidismo é muito melhor. Isso aqui está acontecendo a todo momento. A todo momento está acontecendo essa liberação. Então, às vezes, chegam para mim, às vezes, pacientes com nódulos na tireoide que não tem indicação nenhuma de fazer cirurgia. E o paciente, mas eu nasci com isso. Eu não quero ficar com isso aqui no meu pescoço, eu quero tirar. Dona Maria, pelo amor de Deus, é benigno, mulher. Acredita, tu fez a punção, não. Doutor, eu não vim dessa terra com isso. É mulher, hipotiroidismo. O médico não vai tirar só esse nódulo, ele vai tirar a tireoide inteira. Porque daí depois tu tem um outro do outro lado, vai ter que tirar o outro lado, são 2 cirurgias. Ele vai acabar tirando a tireoide inteira, você vai ficar comigo. Não. Melhor do que um câncer. Mulher, mas isso não é câncer? Gente, chega um momento que tu não consegue argumentar. E você acabou de entender essa fisiologia maravilhosa, isso aqui é perfeito. Toda hora, difusão, o remédio você tem que tomar todos os dias. Depende de um processo gigante de absorção, do que você vai comer, do que você vai comer, se você tem verme, se você tem H. pylori, se você usa um outro medicamento, depende de tanta coisa. Não é 100%, gente. Mas o paciente quer tirar a tireoide, né? Depois você arrepende. Mas como ficar sentando dose de cada paciente também? É difícil, depende da adesão. Às vezes o paciente troca de marca. Às vezes ele está usando a levo genérica e vai procurando e vai para essa. É difícil conduzir isso, né? E você depende de que você fica refém do exame. E às vezes o laboratório não tá calibrado. Gente, não é fácil do tireoide. Apesar de ser uma doença simples, e meu marido vai dar aula para vocês, ele fala que como é fácil, que se o diabetes está alto, aumenta a insulina, se está baixo, reduz, se a tireoide está alta, o TSH, aumenta o remédio, se está baixo, reduz. Mas não é assim. Tem muita coisa ao salvo do Himalaia. Ele não sabe, né? Cerca de 3/4 da tirosina que é iodada permanecem, como eu falei para vocês, como mitidite, só que o iodo dessas moléculas é crivado pela enzima de iodinase e ele é restaurado, reciclado para formar outros hormônios, tá? Como é que esses hormônios são transportados para os tecidos? T3 e T4 são ligados a proteínas plasmáticas, falei para vocês que são uma forma de proteger, que é aumentar a meia-vida. A globulina ligadora da tireotoxina transporta 74% desses hormônios, mas 10 a 15% são transportados, 10% pela transtiretina e 15% também pela albumina, tá? Efeitos fisiológicos. Os hormônios tiroidianos, eles vão gerar sinalização intracelular através de aumento de transcrição gênica, gente. O que quer dizer isso? Eles vão lá no núcleo, né? Vão ativar receptores nucleares e vão gerar essa sinalização para aumento de determinadas enzimas, bloqueio de determinadas enzimas. Ou seja, depende de formação de proteína, tá? Ou seja, você vai prescrever o hormônio tireoide para o seu paciente e vai dizer assim, Maria, deu um jeito, tá boazinha, Maria. Tirar com a mão o sintoma. É que nem tomar dipirona, tomar hormônio tiroidiano. Não. Dipirona tem um receptor para dor específico, ali ele é rápido. Aonde que o hormônio tiroidiano vai agir? No núcleo, transcrição gênica. É rápido. Não, gente, o sinal, a resposta demora. Você tem que ter paciência, você tem que explicar para ele. O cansaço vai melhorar, mas vai demorar alguns dias.
a queda de cabelo vai demorar alguns dias, a unha vai demorar, tá? Porque se você promete para o seu paciente que ele vai tomar e vai tirar com a mão, ele vai achar que você mentiu para ele vai desconfiar de você, ele vai procurar um outro, e nessa ele procurar um outro, ele vai cair na mão do quê, gente? Do T3, gente. Ele vai cair no T3, tá? Então explique, olha, o efeito demora. Não precisa falar para ele que o hormônio vai ativar um receptor nuclear. Não. Você precisa saber disso, tá? Vocês precisam saber disso aqui, tá? Hormônio tiroidiano ativa receptor nuclear. Isso cai em prova, tá? Matéria dada, matéria cobrada. Aí o aluno fala assim, professora, então não podia não cobrar não. Eu falei, não, vamos saber. Vamos lá, gente, parte logo para... vamos dar logo as doenças. Acabou. Ninguém vai aprender fisiologia, não. Não vou cobrar nada de fisiologia, mas também não vou dar nada de fisiologia. Não, professora? Aí não, né? Não, porque é bom aprender, né? É bom aprender, mesmo que caia na prova, pelo menos você aprendeu. Vocês lembravam disso? Vocês lembravam da peroxicidade? Vocês aprenderam peroxicidade? Esse transporte, essa ligação, o iodo, tudo. Vocês iam conseguir ter um bom aprendizado de hipotireoidismo sem saber fisiologia? Não, gente, não tem jeito. Matéria brava é cobrada, mas também é aprendida, né? Vamos lá. Então, ao se ligarem aos seus receptores, eles iniciam esse processo de transcrição, tá? Falei para vocês dos efeitos, aumento da atividade metabólica basal. Então, a taxa metabólica basal, quando o paciente tem hipertiroidismo, pode ficar 60% a 100% acima do normal. Faz um cálculo. A taxa metabólica basal do indivíduo, 1.500 calorias. Taxa metabólica basal, quanto de energia o seu corpo necessita para manter o dia, as atividades gerais, termogênese alimentar, formação de proteína, sono, tudo, mais 1.500 calorias. Imagina um paciente aumentar 60% disso, ou 100% disso, ele não vai comer suficiente para isso. Para aprender efeito fisiológico de hormônio, a gente tem que colocar situações ao contrário, ou o excesso ou a diminuição. Você não vai conseguir entender o efeito do hormônio se você está bem, porque não depende só de um hormônio. O seu batimento cardíaco está normal, não depende só da tireoide. Depende de quem? Tireoide. O que mais? Quais são os sistemas nervosos autônomos, né? Muita coisa envolvida para o seu batimento cardíaco. Porém, se um desses altera, vai desencadear ou aumento ou a diminuição. Por exemplo, está tudo perfeito, você tem hipertiroidismo. Vai haver um estímulo para aumento da sua frequência cardíaca. Mas eu vou ensinar para você tireoide como, se eu não falar dos excessos. Eu vou dizer, olha, o hormônio tireoide ajuda a regular a sua frequência cardíaca, ajuda a regular a sua pressão, Mas eu tenho que falar para você que o excesso dele gera palpitações, taquicardia e que a diminuição gera bradicardia, porque diminui o metabolismo aqui também no coração, tá? Efeito sobre desenvolvimento fetal, desenvolvimento cerebral inicial do feto, após 15 a 18 semanas o feto não depende mais da mãe. Metabolismo dos carboidratos, se você está gerando energia, vai aumentar a captação de glicose, vai aumentar a glicólise, gliconeogênese quando está em excesso. Significa que o paciente que tem hipo vai ter diabetes, porque diminuiu a captação rápida de glicose pelas células? Não necessariamente, tem insulina, tem isso, tem aquilo, tem muita gente. Mas entenda, um paciente com hipotiroidismo descompensado, diabetes, estava vindo bem controladinho, começou a ter, compensado, que começou a ter uma glicose um pouquinho mais difícil de controlar, está com TSH de 50, 30, pode ser influência sim do hipotiroidismo. Ele não ficou diabético pelo hipo, mas o hipo sim interfere no controle glicêmico. É um paciente que está usando insulina em dose boa, de uma hora para outra começou a ter hipoglicemia e eu descubro que ele está com hipertiroidismo. Um diabetes tipo 1 pode ser influência naquele momento, tá? A demanda calórica dele aumentou e ele não está conseguindo suprir, ele está usando a hiper, ele também usa insulina. Então entenda, vai influenciar, não do ponto de vista de levar um adoecimento, mas influencia. Agora, isso aqui é verdadeiro. O paciente
com alteração da tireoide influencia diretamente no metabolismo do lipídio. Há uma causa importante de dislipidemia secundária. Hipotireoidismo aumenta LDL. Tá? Hipotireoidismo é causa de dislipidemia secundária. E se o paciente tem hipotireoidismo, a LDL está 180, você vai dar estatina ou você vai aguardar o remédio de tireoide fazer efeito? Ele trata a causa. E resolve o LDL, senão você vai estatina. Não, mas eu falei, ficar com todos. Não precisa. Não. Vai tratar só o hipotireoidismo. Tá? E isso, gente, é difícil para endócrino olhar uma LDL de 200 e se segurar. Mas a gente tem que confiar no que a gente aprendeu. E dá certo. A causa do hipotireoidismo da dislipidemia do meu paciente era. Ontem o paciente veio com 11 de TSH, já faz tratamento, a LDL dela estava 150. Primeiro eu briguei com ela por causa do LDL. Depois que eu vi, falei, Dona Maria, não é culpa sua não, mulher. É culpa da tireoide. Ela é, ela já brigou que só. Falei, não custa nada melhorar a saúde, vai melhorar ainda mais. Mas era culpa da tireoide. Eu não passei estatina pra ela, tá? Mesmo ela sendo obesa, tudo errado, eu falei, não vou tratar primeiro a tireoide, de 40 dias ela volta. Vamos confiar, né? Ela não tinha o LDL alto antes. Efeito sobre o músculo, também. No excesso, você começa a ter proteólise, você precisa de energia, catabolismo proteico, então às vezes sente muita fadiga e dor muscular no hipertireoidismo. E no hipo, reduz o relaxamento, então também pode dar uma energia, um cansaço, mas aí não por catabolismo proteico, sim por diminuição do relaxamento muscular. Ambos dão queixas musculares, tanto hiper quanto hipo. O mecanismo fisiopatológico é diferente. Mas lembrar que muitos dos sintomas do hiper e do hipo, gente, você confunde. Quem vai cuidar no diagnóstico são os exames, tá? Falei para vocês, carne de coração, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da frequência cardíaca, aumento da força cardíaca e há uma tendência a manter a pressão normal. No hiper, o paciente pode fazer aumento da sistólica, tá? E no hipo pode haver o que a gente chama uma PA divergente, com aumento da diastólica, tá? Pode haver aumento da diastólica, aumento do tireoidismo, tá? E motilidade visceral. Os hormônios tireoidianos também influenciam a motilidade visceral. Aonde eu vou conseguir notar isso agora? Você está tudo bem? Não. Mas se você desenvolver excesso de hormônio, você passa a ter um quadro de hiperdefecação. E o paciente com hipo pode haver um quadro de constipação. Tá? Pode haver. Por que eu não coloquei aqui diarreia? Porque eu não falei, o hipertireoidismo leva a um quadro de diarreia. Pode ser diarreia também, porque você tem que entender o que é diarreia. O que é diarreia? Ou não é só frequência, é consistência também, tá? Seja alteração da frequência, seja alteração da consistência. Geralmente o hipo vai alterar mais a frequência. Claro que se você está com muita frequência, dá tempo das fezes passarem, retirarem água e ficarem mais... Não dá. Porém, a gente tem que entender que o mecanismo que desencadeou no hiper não foi a diarreia, aquela parte da osmose, aquela parte de regulação ali de canaizinhos, não. Foi aumento da motilidade visceral, aumentando só frequência. Claro que quanto mais a frequência, claro que não dá tempo de chegar e retirar a água e as fezes ficarem bem formadas, acaba que fica às vezes mais pastosa, mais mole, tá? Mas o sinônimo é hiperdefecação mesmo. Pode estar no livro como diarreia, porque se aumentou e também diminuiu a consistência, pode ter esse efeito. Sobre o sono, pacientes com hipertireoidismo ficam extremamente acelerados, gente. O metabolismo também muda, efeito no sistema nervoso central, eles ficam irritados, insônia, agitação psicomotora, sem pacientes. E o hipo causa redução, causa sonolência, causa esquecimento, tá? Memória, né, ruim, a mente fica lentificada, raciocínio lento, até a voz fica lentificada, tá? Então ele fica todo lentificado esse processo, tá? E aí as doenças da tireoide a gente vai falar na aula que vem, tá bom? Agora uma coisa para vocês, eu não falei de doenças, mas eu falei de muita coisa.
Então, quando a gente passar, vai ser bem rápido. Ó, lembra disso, ó, lembra disso, lembra disso. Tá? Pra gente poder conseguir fazer tudo na aula que vem, tá? Fizeram a lista? Sim. Pode entregar. Tem perguntas? Dúvidas? Ai.